Queridos amigos, queridos irmãos, que esta suave paz do Senhor, do nosso Mestre Jesus, que já reina sobre nós, sobre essa ambiência espiritual, tão bem preparada com as suas mensagens, os seus ensinos, o seu Evangelho, que habite hoje, nesses instantes, que inspire a todos nós e que possamos permanecer nesse estado de graça, com a presença dos benfeitores espirituais que estão sempre prontos e amoráveis para suprir as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Que o Senhor seja presente e que nos fortaleça hoje e sempre. Era o ano de 28 e o Senhor iniciava o seu ministério encarnado na terra. E depois de chamar alguns discípulos, estava ele no Monte Heremos, situado entre Israel, bem próximo das margens do Mar da Galileia, e estava próximo ao Egito. Estava o Senhor em oração com o Pai, em meditação sobre tudo aquilo que precisaríamos receber dos seus lábios amorosos, do seu sagrado coração abraçando toda a humanidade, vivendo entre nós, encarnado na terra, para trazer a notícia alvissareira, para trazer a boa nova, tão esperada, tão bem narrada, essa espera no Antigo Testamento. E aí o Senhor meditava sobre as nossas necessidades e o que falaria para nós, para nos abrandar, para nos acalmar, nos apacentar, nos fazer mais fraternos, mais solidários. Já era a hora do amor, o amor, esse estado de consciência, de alma e de coração, abraçar e abranger a todo este universo da sua terra tão querida, plasmada pelas suas mãos, tão amorosamente linda, para o nosso crescimento espiritual, para as nossas encarnações, esse planejamento reencarnatório que nós também comentamos com as queridas amigas das gerações dos patriarcas. As gerações, sinônimo de reencarnações. E aí o Mestre desce o Planalto. E já bem próximo à planície, a multidão esperava por ele, porque a notícia alvissareira, as primeiras curas, os primeiros ensinamentos já estavam dissipados naquela área, escolhida assim por Deus, naquela região. Já de todos os lugares ao redor buscavam o Mestre para ouvir a sua palavra, para receber as bênçãos do seu olhar, a luz que emanava, luz amorosa do Pai, que emanava do Mestre para todos aqueles que desejavam buscá-lo. E aí então
ele amorosamente e energicamente profere as bem-aventuranças. E é o nosso tema de hoje, capítulo 5 em Mateus: bem-aventurados os aflitos, no item 5, versículo 4. E aí, quem são os aflitos? Por que bem-aventurados? Se nascemos para a felicidade, para esse estado de alma chamado felicidade, por que sofrer? Sofrer e ser um bem-aventurado. Como assim? Como teria o nosso mestre amado de nos explicar sobre isso? Então vamos compreender mais tarde, através do planejamento reencarnatório, da lei do Pai, que é uma lei natural de ação e de reação. E aí vamos então compreender a origem do mal, as causas atuais e anteriores, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio. O tema de hoje, o mal e o remédio. E bem-aventurado é todo aquele que, sofrendo, encontra dentro de si a fé resposta ao chamamento de Deus, fé resposta do homem, do ser humano, de cada um de nós, aos ensinamentos de nosso Pai, à sua lei, aos desígnios de sua lei. Então, vamos responder nesta manhã ao nosso Pai. Vamos dar a Ele a nossa fé, a fé que nasce do nosso coração e dessa lei bendita que está impregnada na nossa consciência, para florescer um dia o reino de Deus tão esperado por nós, dentro da nossa vida, nas ações mais simples e mais complexas do dia a dia, no convívio com os semelhantes e com os diferentes, que nos desafiam, mas são os nossos melhores irmãos e amigos, porque instrumentam esse exercício que o Senhor pede de nós no momento da aflição. A mensagem que nós temos que refletir é de Santo Agostinho, uma comunicação em Paris em 1863. E nós fomos buscar Santo Agostinho dentro do Evangelho, dentro do Consolador, o Paracleto, o Espírito Verdade, que ele buscou a sua vida inteira, quem sabe os milênios, porque ele viveu encarnado no século IV, e já no século IV ele evocava o Paracleto, e nós fomos ver, estudar um pouquinho só da sua obra e abraçar as suas confissões como modelo de aflito bem-aventurado. Santo Agostinho de Hipona e Santa Mônica, sua mãe, são modelos de espíritos bem-aventurados, de aflitos bem-aventurados, que passam pelas vicissitudes, como diz Santo Agostinho, da carne, da matéria, do mundo corpóreo. Passa indagando. E me lembrou Kardec, em um livro dos Espíritos, com as suas indagações, com os seus porquês. E ele quer compreender todos os porquês da vida, desde a origem de Deus,
dos seus atributos essenciais, da sua presença em nós. E aí, da origem do mal que não procede de Deus. E como compreender tudo isso? E conforme foi dito no preparo, ele indagava assim: conhecer primeiro ou amar? Amar sem conhecer? Como assim? Ele buscava todas essas coisas. Então, ele queria conhecer Deus, para amar Deus, conhecendo Deus, tendo consciência de Deus em si. E foi acontecendo, e foi através da fé. A fé de sua mãe, o amor de sua mãe, solidificando, amadurecendo a sua fé, para então ele sentir esse imenso amor do seu coração pelo Pai Celeste. Então vamos a Santo Agostinho. Agora eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu quero passar tudo que nós preparamos para vocês sobre Santo Agostinho. Nasceu no dia 13 de novembro de 354 em Tagaste, no Mídia, na África, na Argélia. Desencarnou no dia 28 de agosto de 430, em Hipona, cidade da Argélia. Este mês é dedicado a Santo Agostinho. E a sua mãe, Santa Mônica, que também desencarnou no dia 27 de agosto, alguns anos antes do filho. Então, este mês de agosto é muito especial para nós e nós estendemos o nosso carinho a esta casa de sabedoria, de amor e de educação. Casa de Santa Mônica, o Educandário Santa Mônica. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. E nós mantivemos o Santo Agostinho porque Kardec respeitosamente o chama de Santo Agostinho. São Luís, Santo Agostinho. Kardec respeitosamente mantém todos os instrutores do Consolador, o cardeal, o bispo, e nós achamos isso lindo na nossa doutrina. Então, Santo Agostinho foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo, então adotado pelo Império Romano, século IV, sob a denominação de religião católica apostólica romana. Nesse tempo, a filosofia clássica era a patrística, era a filosofia dos padres. As escrituras sagradas, até então escritas em hebraico e grego, estavam sendo traduzidas para o latim por São Jerônimo, que lhe chamou Vulgata. A filosofia antiga tinha dois importantes segmentos, de Sócrates e de Aristóteles. As ideias de Sócrates, vejam que interessante, vão raciocinando já no Prolegômenos, todos esses irmãos chamados pelo Espírito de Verdade para compor a equipe que iria consolidar na terra a promessa de Jesus, o Consolador, o Paracleto, o Ajudador. E Santo Agostinho, nesse período do século IV, evocava o Paracleto. Além de evocar o Pai, Jesus, ele evocava o Paracleto. Então, aí ele sendo chamado para compor, Sócrates também. E só as ideias de Sócrates, escritas por Platão, está na introdução, analisadas por Kardec. Bem, e aí Santo Agostinho foi um dos primeiros filósofos da época a defender o conceito de dualidade. O homem é formado da harmonia perfeita de duas substâncias, corpo e alma.
Ele lutou por isso, pela existência da alma e sua sobrevivência, sua imortalidade. A filosofia socrática, já disse isso, está em síntese na introdução de O Livro dos Espíritos. O filho de Santa Mônica exerceu o ofício de bispo em Hipona, ajudou a pavimentar o caminho do pensamento filosófico, religioso e teológico de toda a Idade Média. E suas obras de suma teologia, junto às suas confissões, adentraram pelo século XVIII, reformando a Igreja e comovendo os aflitos, chamando-os à fé em Deus. Seu pensamento, suas indagações a respeito da existência de Deus iam desde, vejam se já não é, princípios da doutrina espírita. E ele indagava: como pode Deus ser transcendente e ao mesmo tempo imanente? Como pode estar em tudo e em todos e ser mais que esse tudo, que esse todos, e transcender a tudo isso ao mesmo tempo? Sendo o supremo criador do universo, e nesse universo, estando em tudo, acima de tudo, em todos os reinos, sem ser nenhum deles. O Deus de Santo Agostinho não era antropomorfo. Ele não via Deus nas formas da sua criação. Então, isso é belíssimo para a gente já perceber a maturidade espiritual, e que ele mesmo nem se dava conta, porque ele era calcado no remorso, na culpa da sua juventude, dos enganos, dos excessos da sua juventude. Então ele não se dava conta de que ele estava além daquele tempo. Então, deixa eu ver onde eu estou. Homem sem que este, ao desencarnar, permaneça nele e sem levantar a ideia do panteísmo, porque ele indagava isso com uma sabedoria, com uma lucidez, uma coerência. Como pode? E ele indagava a Deus: como pode, Senhor? A alma sobrevive, a alma é imortal, a alma retorna a ti, Senhor, mas ela não se perde, não perde a sua individualidade. Como pode isso? Então ele também não era panteísta. E assim, mergulhado em seus estudos de metafísica, Agostinho vivencia os princípios do zoroatrismo, da religião politeísta do Império Persa. E nós já vimos isso nos estudos do Antigo Testamento, as religiões politeístas ao redor da Palestina da época do Antigo Testamento. Ele sofre também a influência do caminho maniqueu, é ele que conta isso, segmento religioso da Babilônia, de Nabucodonosor, que dominou lá também o reino do sul, e fez os hebreus, o povo hebreu, cativo. Ele adota em sua vida ainda jovem a experiência da meditação, mas ele se confunde entre o catolicismo de sua mãe, serva de Deus, e a missão de Mani, fundador da religião maniqueísta. E aí então ele quer, junto com esse pensamento dos maniqueus, possibilitar uma verdadeira correlação entre as religiões do mundo mais antigo, com o cristianismo de Jesus. Porque os maniqueus acreditavam nas ideias do karma e da reencarnação. Santo Agostinho era reencarnacionista, da existência da alma e do corpo sensório.
mas me ensinava que essa força que emana de Deus se chama amor. Onde o amor é pouco, todas as ações são imperfeitas. Olha só a origem do mal. Onde o amor é pouco, as imperfeições, as ações são imperfeitas. Então temos de superar o mal, diz Santo Agostinho, através do amor ativo e misturando-se ao mal. É o princípio da reencarnação, do perdão, das reconciliações, para transformá-lo até superar o mal com o bem. Kardec fala isso na Revista dos Espíritos, que o mal é um mal fluido que se instala, e para superar esse mal que até se somatiza e se transforma em enfermidade, é apenas o bom fluido, é o bem superando o mal. Seguiram o maniqueísmo os albigenses, valdenses, cátaros, bogomilos, templários e ordem do Cristo. Então, olha só, esse povo antigo, além de espiritualista, reencarnacionista. Que trabalho que deu para a Igreja Católica do Império Romano. Então, nós compreendemos já todo aquele período do Concílio de Nicéia, com as proibições até das interpretações dos teólogos sobre o karma e a reencarnação. O grande problema foi esse, que Mani era condenado pela Igreja, assim também os maniqueus. E aí então vamos encontrar a aflição de Santa Mônica. Seu filho estava envolvido com essa condenação. Então ela começa a orar, a pedir a Deus que ele se converta ao catolicismo. E ela deseja, até antes de desencarnar, ver o filho convertido. E ela alcança essa graça. Porque Santa Mônica era católica, era cristã. Santa Mônica era serva, amava Jesus Cristo. Ela queria um filho nesse caminho. Santa Mônica sofria pelo seu filho, de alma aflita e bem-aventurada, rogava ao Pai a conversão do filho à sua religião. Tanto o entrega aos conselhos de Santo Ambrósio. Então, Santo Ambrósio vai ser o tutor de Santo Agostinho e vai ensinar o Evangelho de Jesus a Santo Agostinho. E quando Santo Agostinho ele conta com a pureza dele, que ele já estava pegando gosto por Jesus, que ele já estava amando Jesus, que ele já estava amando tanto a Deus, que ele estava pedindo a Deus para se apegar a Ele, e para ele se apegar a Deus, para não deixá-lo. Isso é de uma beleza espiritual muito linda, porque ele ainda se sentia cheio de culpas. Ele se culpava nas confissões dele, todo o livro, ele se resgatando especialmente das culpas. Então ele traz as suas confissões, ele sofre, ele chora, ele pergunta e ele mesmo responde, ele se apequena diante do Senhor e caminha. Deixa eu ver o que mais. E ele vive em pleno conflito íntimo, mas não perde a fé. Em todo momento de suas lutas íntimas, a fé está muito presente. E ele retorna, quantos séculos depois, e a lição dele, se nós pegarmos na íntegra as suas confissões e emendarmos nessa mensagem, você não vê a diferença, a não ser nos princípios já, sem aquele sentimento de estar em outro caminho. Ele está tranquilo no caminho do monoteísmo,
do cristianismo e da terceira revelação, do Consolador abraçadinho ao Paracleto, que ele tanto amava e pedia a presença nele para assegurar que ele não ia se desviar do caminho. Então, é essa beleza que nós sentimos e que nós queríamos trazer para todos nós, né? Então, há essa comparação. Se Francisco de Assis levou o amor de Jesus a Deus e a sua vida, Santo Agostinho levou o remédio que cura o mal para a sua vida, para nossas vidas, a fé. E o que é a fé? Aí eu fui buscar Emmanuel. A fé é experiência concretizada, é espera no amanhã, é libertação no pensar, sentir, viver e aceitar a iniciativa de Deus. Fé é renovação da existência, confiança na paz, confiança na paz, confiança na vida futura. A nossa fé é para agora. Nós queremos agora, nesse momento, no dia de hoje. A fé é na vida futura. E Santo Agostinho faz essas indagações todas sobre o espaço e o tempo. Bem, com Jesus, a fé na enfermidade impõe a cura, impõe aos patriarcas do Antigo Testamento, impõe a obediência. Com Jesus, move o amor, amar a Deus e ao próximo, ver Deus no próximo, o Deus que queremos ver e sentir dentro de nós. Também o próximo precisa sentir e viver. Então é Deus no próximo. E Gandhi diz assim: se você procura por Deus e não o encontra no próximo, pode parar de procurar, porque você não vai encontrar. A ação de Jesus é o perdão. E na ressurreição é a alegria. A alegria da mensagem eterna, da aliança com o Pai em todos nós. Para Tomé é preciso ver. Para Tiago é preciso obra. Ora e labora, já dizia São Benedito, São Bento. Posta em ação. Para Pedro é prova de perseverança. Pedro, vais me negar, mas é em ti. Eu confio na tua perseverança. Para Maria de Nazaré é o amor maternal de sublimada renúncia. Os séculos passam e no século XIX o advento do Espiritismo se insurge na Terra. É a terceira aliança de Deus com o Espírito imortal. A primeira aliança é Moisés e a lei no Monte Sinai. A segunda aliança é Jesus e o sermão das bem-aventuranças, a síntese do seu evangelho no Monte Eremos, entre Taba, no Egito, e Cafarnaum, em Israel, próximo da Galileia, onde Jesus também proferiu parábolas e ensinamentos. Irmãos, os tempos são sim chegados. Na espiritualidade, Santo Agostinho de Hipona é chamado e escolhido para compor a equipe de O Espírito de Verdade. E eu fui buscar Santo Agostinho nos capítulos do Evangelho. E eu encontrei Santo Agostinho também no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E ele tecendo os seus ensinamentos no mesmo estilo do capítulo 4. E ele comentando sobre o mundo de provas e expiações. E você vê toda a vivência dele, desse período em que ele viveu, Agostinho de Hipona. E ele já com aquela redenção no seu espírito, passando para nós
porque ele tem a vivência, ele está passando para nós os ensinamentos extraídos da sua experiência, dos seus sentimentos, da sua vivência, e nos aconselhando com muita propriedade. E aí essa terceira aliança ou revelação, ao lado de São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e dentre tantos outros. Ai, se eu pudesse chamar todos eles para viverem aqui pertinho de nós, passar para nós essa força que eles tiveram, essa fortaleza interior da fé que eles tiveram e que eles, a ponto de serem escolhidos, porque sofreram sim, conquistaram passo a passo suas redenções, mas não titubearam na sua missão. Isso é maravilhoso para nós. Bem, hoje ele vem dizer tudo isso para nós, de espírito regenerado, elevado, iluminado. E o que ele vem dizer? Em outras palavras, ele vem repetir que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Espírito, verdade, Jesus, já os reuniu e já passou todos os ensinamentos que a humanidade já estaria apta a compreender. Então, com certeza, na espiritualidade já houve esse concílio, já houve esse grande encontro, essa grande reunião, esse grande planejamento da descida do Consolador na Terra, para a renovação do milênio vindouro, transição do mundo de regeneração, em que teremos que ser, sim, bem-aventurados, aflitos, sim, mas bem-aventurados. Então, aí ele vai explicar o remédio que a nossa irmã leu. Remédio para as viciações, para a concupiscência, para os ciúmes que aniquilam as construções dos vínculos mais sagrados do amor ao próximo, em família, em convívio social e religioso, em tentativas de reconciliações e reencontros kármicos e reencarnatórios. E aí Santo Agostinho, com a doutrina dos espíritos, com essa equipe abençoada, com Kardec, que também foi Jean Rus, que também foi um sacerdote celta antes de Cristo, lá entre os druidas, com Leon Denis. Então tem toda essa gama dessas religiões do passado, desses conhecimentos do passado, aperfeiçoando na progressão natural dos tempos para chegar até nós com os ensinamentos da doutrina espírita, que a fé pode se aliar à razão. Bem, vou ler rapidinho, o que der tempo. 5 minutinhos. Vamos lá. Nas Confissões ele diz assim: És grande, Senhor, infinitamente digno de ser amado. Grande é o teu poder, incomensurável a tua sabedoria. Nos fizestes para ti, nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Mas alguém te invocará antes de te conhecer? Porque te ignorando, facilmente estará em perigo de invocar outrem que não seja tu, Senhor. Senhor, deves antes ser invocado para depois ser conhecido, mas como invocar aquele em que não creem? Ou como haverão de crer sem que alguém lhes pregue? Que eu, Senhor, te procure, invocando-te e crendo em ti. Senhor,
a fé que tu me deste, a fé que me inspiraste pela humanidade de teu filho, teu ministério de pregador. Como invocar Deus, Senhor? Que farei dentro de mim? Como, Senhor? Em que lugar há em mim para te receber? Ai, meu Deus, por onde descerás em mim? Tu és o mesmo Deus que fez o universo, esse infinito céu e a terra, que te contém. Como entrar em mim, tão pequeno? Se estás em tudo que existe, coisa alguma é sem ti, que motivo deve haver para eu te pedir, Senhor, que venhas a mim? E se eu já não existiria, se em mim já não habitasses, em nada seria eu, meu Deus, nada, se não estivesses em mim. Senhor, como posso chamar-te, se já estou contigo, se estás em mim? Onde me recolher para te sentir, ó meu Deus? Onde estás? Tão oculto e presente, tão formoso e forte, imutável, mudando todas as coisas, sempre agindo em repouso, sempre doando, nunca necessitando, sempre sustentando, protegendo, criando, nutrindo, aperfeiçoando. Oh, amor sem paixão, zelo tranquilo, doa tudo, mas nunca pedes nada. Não és avaro, não exige lucro, pagas as dívidas sem a ninguém dever, perdoa as dívidas sem que nada percas com isso. Meu Deus, minha doçura santa, quem me dera que viesses ao meu coração e o embriagasses para que eu me esqueça das minhas maldades e me abraces contigo, Senhor. E aí então ele se converte, se torna em catecúmeno na Igreja Católica, faz a sua iniciação com a ajuda de Santo Ambrósio e pensa como um principiante da fé cristã no catolicismo, que ele precisa encontrar Deus. Ai, eu aí agradeci de joelhos. Ele quer encontrar Deus, o Deus do Antigo Testamento. Como? Porque ele precisava fazer a passagem daquele politeísmo antigo do qual ele ainda estava impregnado. E ele queria sentir como que aquele povo hebreu, vivendo naquele mar de politeísmo, pôde se manter fiel ao monoteísmo, como pôde ser obediente, com todas as imperfeições, mas como aquele povo pôde ser tão obediente e sentir esse Deus único. E aí ele vai estudar o Antigo Testamento. Eu fiquei muito feliz. Eu agradeci muito ao Gédio de nós estarmos aqui tão pequenos, estudando coisas tão grandes. E assim ele passa a defender a lei e os profetas. Mas nas orações dele, ele fala que aceitou a ideia de Deus enquanto Espírito na manifestação do Espírito, que acrescentam na Bíblia Santo. E ele sabe que é o Paracleto, e ele reza, ele pede ajuda ao Paracleto, ao Consolador. Ele já estava naturalmente se preparando. E ele chama o Paracleto verdade das verdades. E aí então começa o seu desprendimento do mundo. Deixar os amigos, a concupiscência, mas tu, Senhor, vais permanecer eternamente comigo. E te tornastes uma certeza para mim. E assim ele reflete, já estamos adentrando ao mal e ao remédio. E ele passa a refletir sobre as aflições dele. E aí nessa hora então, desse momento que ele ainda tem com a mãe, desencarnando, e a mãe, ele conta que tem colóquios lindos, amorosos, falando sobre a vida futura
e sobre Jesus. E aí então a mãe diz a ele que já está desprendida desta vida. E o seu grande ideal era que ele seguisse o Cristo Jesus. A missão dela está cumprida, ela desencarna. Ele deixa Roma, Milão, onde ele ensinava retórica, ele retorna para Hipona e ele começa verdadeiramente a sua missão no Evangelho de Jesus. Passa todo esse período, que sou eu, meu Deus, minha doçura, que é o tempo, o pretérito, no presente, o futuro no presente. Ele continua indagando, mas de uma outra maneira. E aqui ele indaga a nós. O que nós estamos pensando da nossa atual encarnação? Mas continua com o mesmo estilo literário, indagador, retórico, com o uso da palavra eloquente, a palavra de Deus, a palavra divina, para deixar a grande mensagem da sua presença em todos nós e da grande missão de passar a mensagem de Jesus, a presença de Jesus para sempre conosco. Muito obrigada, muita paz com todos. Obrigada, Senhor, obrigada, Santo Agostinho e Santa Mônica, que fiquem em nossos corações. Que assim seja.